Estamos de volta, Bitcom TV, na cobertura das eleições 2020, que conta com o apoio, patrocínio de Afar Imóveis, você merece, Bitcom Viva Conectado, Morelate, distribuidora de peças, caminhões e ônibus, Sky Samuar Hotel, o hotel perfeito, consulte os pacotes de Natal e Tonoli Sono e Saúde, acorde feliz, viva feliz. E o nosso entrevistado de agora é o candidato Adiló Di Domênico, da coligação Levanta Caxias. Boa tarde, seu Adiló. Alô, olá. Está sem retorno esse dia, ele né? está sem retorno. Miguel, então, o nosso convidado, enfim. Boa tarde, seu Adiló. Às vezes a posição do candidato, né? Oi, nos escuta? Oi, Melissa, agora te ouço bem. Ah, que bom, então, não adianta. A forma híbrida sempre ocorre isso, mas também agiliza muito a informação, né? E nos traz segurança nessa época de pandemia. Candidato, como foi o seu dia até neste momento? São exatamente 13 horas no meu relógio e 44 minutos. Até esse momento, como foi o seu dia? Olha, Melissa e telespectadores, eu acordei bastante cedo, porque eu tenho o hábito de levantar às 5h30. Hoje aproveitei a presença dos meus filhos aqui em casa para a gente tomar um chimarrão junto, conversar. E às 7h30 tomamos café junto com apoiadores aqui no nosso comitê, aqui na Avenida Rio Branco. E depois saímos acompanhar, primeiro votei eu aqui no Aristide Germani, e depois acompanhamos o prefeito Cassina no Carmo, o ex-prefeito Mansueto no La Salle, depois a vereadora Paula Iores no bairro Cruzeiro, o deputado Neri. Enfim, a manhã toda circulando, acompanhando os demais companheiros aí de chapa nas suas votações. Agora almocei com a família, né? Pode continuar, desculpa, candidato. Não, agora há pouco almocei com a família, até porque meu genro está de aniversário hoje, então a gente aproveitou reunir. Eu tenho a sogra ainda que vive conosco aqui na casa ao lado, tem 95 anos, é a moradora mais antiga do bairro Rio Branco, viva, né? Terceira casa construída aqui no bairro Rio Branco, é a Tancredo Feijó, esquina com a Avenida Rio Branco. Candidato, e o senhor passou, né, foi acompanhar a votação dessas referências políticas aqui de Caxias do Sul, e isso são sessões distintas. Como está sendo a receptividade dos caxienses? Olha, pela manhã não tinha muito movimento, com exceção de uma ou outra sessão. A receptividade foi muito boa durante toda a nossa caminhada. Aliás, a gente até fica surpreso pela forma carinhosa como nós fomos recebidos pelo povo. Um hábito que eu tenho de não ficar no gabinete, nem como secretário de obras, nem como presidente da Codeca, como vereador menos ainda, eu tenho o hábito de circular na cidade. E isso tem nos dado uma facilidade muito grande quando em visita aos bairros, porque nós não estamos indo agora em função do pleito. A gente tem essa tradição de circular, de atender os chamados dos presidentes de bairro, da comunidade. Isso nos ajudou muito no sentido de sermos muito bem recebidos e poder levar nossas propostas, levar o nosso material. Claro que são muitos candidatos, todo mundo levando suas propostas, levando seu material, mas eu tenho muito a agradecer a forma carinhosa como nós fomos recebidos. E nós temos orientado todo o nosso grupo, especialmente os candidatos a vereador, para que cuidassem da nossa campanha, não se preocupassem com a campanha dos outros. Cada um cuidou da sua campanha e com esse espírito desprendido, sem criar atrito com ninguém, nós levamos as nossas propostas, fizemos uma campanha propositiva, vendendo as nossas ideias, levando um pouco do nosso histórico, afinal são quase 51 anos que a gente reside aqui em Caxias. Eu vi essa cidade crescer e, passada a eleição, quem quer que seja o prefeito eleito, ele vai precisar convergir todas
forças que têm interesse de melhorar a nossa cidade. Então, esse trabalho já começa durante a campanha, estando atrito, estando conflito. Vamos precisar nos unir muito. Caxias está num momento muito difícil. Não tem espaço para disputa, para rivalidade. Tem espaço para quem quer a voltar a ser uma cidade de ponta, uma cidade protagonista na sua região. Nós sempre lideramos toda uma região metropolitana da Serra e hoje, em muitos assuntos, Caxias está indo a reboque dos outros municípios. Nenhuma crítica aos demais municípios, mas Caxias é a segunda maior cidade do estado e ela tem obrigação de liderar essas pautas aqui regionais. Candidato, está conosco o Miguel Brambila também. Miguel. Adiló, tudo bem? Boa tarde, como vai? Boa tarde, Miguel, tudo bem, graças a Deus. Muito bom falar contigo. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? É verdade. Qual é a avaliação que tu fazes desta campanha em tempos de pandemia? E nós temos 15 minutos para conversar contigo. Eu vou fazer 2 perguntas para que tu analise as 2, tá legal? A primeira delas, como tu analisas essa campanha em pandemia? E a segunda é que eu vou fazer para todos os candidatos, né? A questão da grana, do dinheiro. As propostas são ótimas, né? Vamos dizer, de todas as ideias, todo mundo resolve tudo. O problema é botar na prática, e o Brasil vive dentro disso. Um enorme número de candidatos em Caxias do Sul a gente vê. Não é essa a causa da nossa falta de representatividade política também, Adiló? Sim, primeiro, a campanha com esse problema da pandemia, desde o começo nós tínhamos muito receio da abstenção, do voto branco e do voto nulo. Acredito que à medida que todos os candidatos começaram a se movimentar na cidade, essa tendência ela reduziu bastante, porque eu acho que isso é fruto de todo o trabalho de todos os candidatos, seja vereador, seja prefeito, conseguindo pedir para que a população vote, porque afinal de contas nós temos que cumprir a legislação. Se as eleições foram marcadas, alguém vai se eleger. Então não adianta o cidadão se eximir da sua responsabilidade e, acima de tudo, do seu direito que ele tem. O voto é uma arma poderosa que está na mão do eleitor e ele tem que fazer jus a isso, ele tem que usar esse instrumento. Então, à medida que nós fomos desenvolvendo a campanha durante esse período, eu acredito que diminuiu muito essa tendência da população de votar branco, nulo, talvez alguma abstenção ainda do pessoal mais de idade ou algum grupo de risco. Isso aí vai ser normal, porque é uma campanha atípica, nós nunca tínhamos passado por isso. Com relação a recursos, nós vamos enfrentar uma cidade com muita dificuldade. E eu, até por ser economista, eu tenho que saber disso. Caxias abriu aquilo que nós chamamos em economia a boca do jacaré. Aumentou a despesa e reduziu a receita. Não tem como fazer milagre. Nós precisamos imediatamente trabalhar para estimular a retomada do desenvolvimento econômico. Se nós não tivermos uma maior arrecadação, nós não vamos fazer frente a essas despesas que cresceram muito. E de imediato nós temos que trabalhar o combate ao desperdício. Muita gente fala em redução de custos, mas o poder público, na maioria dos casos, na maioria dos seus setores, ela não tem exatamente o seu custo, ela sabe quanto gasta. A área da saúde, por exemplo, que é uma área estratégica e muito importante, que vai, talvez não, o maior orçamento do município, não se tem um custo exato, nós temos quanto se gasta, quanto dinheiro entra. Então isso é muito importante. Nós fizemos isso na Codeca, fizemos isso na Secretaria de Obras, e quando tu combate o desperdício e tu adota práticas de gestão mais adequadas, tu reduz drasticamente o custo. Se fez muita apologia aí ao corte de CCs, ao enxugamento da máquina, tudo é válido, mas tem coisas muito pior. A ineficiência da máquina pública, um sistema de informática superado, não dando as ferramentas adequadas para os nossos servidores, hoje é um custo inaceitável para uma prefeitura. E quando tu demora 2 meses, 6 meses, 1 ano para liberar um investimento ou uma licença para alguém que quer empreender em nossa cidade, tu está criando um custo
que tu não mensura, mas que é insuportável para qualquer economia que queira crescer. Então isso nós temos que estar muito atento. O poder público tem que ser aliado da iniciativa privada, de quem quer investir em Caxias, agilizando. Tu imagina que nós temos aí o Compac hoje, eu lutei muito contra isso, eu não sou contra a defesa do patrimônio histórico, muito pelo contrário. Agora, não é possível tu demorar um ano e meio para dar um parecer sobre a possibilidade de demolição de uma casa velha, que está às vezes em cima de um terreno que não tem nenhum valor histórico, de alguém que quer empreender em Caxias. Então nós perdemos muitos investimentos, o pessoal preferiu optar por outros municípios. Este é o grande desafio logo de cara que nós temos que enfrentar. Ação nesse momento da campanha, como é que está batendo o coração aí da família, a expectativa, candidata Diló? Olha, tranquilo, quando tu te propõe a participar de um pleito como esse, tu tem que ter a serenidade, a tranquilidade de respeitar a vontade do eleitor. Então tu já entra para uma caminhada dessa, sabendo que dos 11, apenas um vai passar, 2 no primeiro momento, provavelmente para o segundo turno, e depois sai um. Então nós temos que ter essa serenidade. Eleição, a gente faz o nosso trabalho, leva nossas propostas, a nossa ideia, o nosso histórico, o nosso passado, que pode ser analisado por qualquer um caxiense, que isso é muito importante conhecer o histórico e o passado dos nossos candidatos, o que fizeram por Caxias, quantos anos residem aqui, o seu comportamento, a forma de tratar e respeitar o contribuinte, o cidadão caxiense. Então nós levamos tudo isso e temos que ter a tranquilidade e a serenidade de aguardar o resultado, porque o eleitor, ele sabe como votar e nós temos que respeitar isso. Eu participei de uma eleição para deputado, para contribuir com o meu partido. Eu fiz uma Caxias, mas não consegui chegar lá, faltou muito pouco. E a gente respeita. Inclusive, na ocasião, alguém me pediu, tu tem alguma reclamação? Não, o eleitor vota certo. Talvez nós não tenhamos sabido como se comunicar corretamente com ele. Mas, candidato, uma característica sua que eu observei, enfim, quem já trabalhou, eu que trabalhei na Câmara de Vereadores, né, tive um contato mais próximo aí com todos os vereadores aqui, que inclusive os vereadores queriam sair, porque é dessa gestão mesmo. A gente observa que o senhor gosta, e realmente como o senhor abriu, de estar em contato com as pessoas, né? Como foi não poder ficar tão perto? A pandemia me criou limitações, me criou muita dificuldade na campanha, eu nunca tinha passado por isso. Veja que eu fui coordenador financeiro da campanha do Mansueto em 88, do Vanim em 92, participei da coordenação da campanha de Sartori em 2004, 2008, concorri a vereador em 2012, me reelegi vereador em 2016. Esta campanha é muito diferente, Nós não tivemos toda essa mesma liberdade, saímos bem atrasados, a maioria dos candidatos deve ter enfrentado essa dificuldade, mas eu diria assim que nós fomos muito bem recebidos, e a gente andou bastante, tivemos a feliz parceria ali com o deputado Nerio Carteiro, a Paula Iores tem se mostrado uma parceira muito eficiente, e nos acompanhou dia a dia. O ex-prefeito Mansueto de Castro Serafim Filho também abraçando a nossa campanha, então isso nos deu muita força, e eu acredito que nós conseguimos dar o nosso recado à população de Caxias do Sul. Agora vamos respeitar a decisão de forma muito tranquila, muito soberana do eleitor caxiense, porque é isso que nós temos que fazer. Independente do que vier a acontecer nessa eleição, nós estaremos aqui no dia seguinte para ajudar a minha cidade, a cidade que eu adotei, que eu adoro, que é Caxias do Sul. Eu não vou me ausentar de Caxias, porque aqui eu constitui família, tenho meus filhos, 4 filhos maravilhosos, educados com o jeito da minha esposa, que lamentavelmente nos deixou de forma precoce, né? Mas nós vamos continuar aqui contribuindo. Agora, desde que quem estiver no comando aceite ouvir
Nós tivemos muita dificuldade no governo passado. Eu fui por 2 vezes no gabinete do prefeito Guerra me oferecer naquilo que fosse possível na questão CODEC e Secretaria de Obras, que é onde eu acho que eu tinha condições de contribuir. Não fomos ouvidos e o prefeito preferiu se isolar da população, e quando tu ouve o contribuinte, quando tu ouve a população, tu erra menos. E eu tenho essa capacidade, se eu errar e eu perceber, eu volto logo, imediatamente eu volto atrás, porque errar não é problema, tu não pode persistir no erro. Então isso, ao longo da minha vida, eu sempre tive essa facilidade, inclusive em questões domésticas aqui com meus filhos. Né? Hoje a gente vive numa tranquilidade, onde as famílias dialogam e a gente respeita e ouve muito a opinião, principalmente dos filhos mais jovens, que têm outra cultura, têm outra mentalidade, e eles têm me ajudado muito nesse quesito. Tá. E a Paula também, nós não pensamos igual, mas nós temos uma afinidade muito grande no jeito de atender as pessoas, de trabalhar, de ouvir as pessoas. E o deputado Mirim, então, nem se fala. Trabalhamos muito parecido ao longo dos anos, eu era secretário, ele era vereador, e isso nos deu essa condição de estarmos juntos nessa caminhada hoje. Perfeito. Tá certo, né? Muito obrigada, boa sorte. E vamos esperar o resultado, Bramila. Obrigado, Adiló. Nós temos que te limitar um pouquinho. Um abraço. Forte abraço, né? Então, vamos aguardar aí tranquilamente. Nós temos aí mais 3 horas de votação e depois eu acredito que em questão de 1h30, 2 horas, nós já teremos o resultado da eleição de Caxias do Sul. Um forte abraço, um bom domingo e que nós tenhamos uma boa eleição com serenidade, com toda tranquilidade, respeitando o processo democrático. Legal, beleza. Tá certo, muito obrigada, boa tarde. Bramila tem um recado especial, né? Exatamente, 14 horas em ponto, nós temos também que referenciar que nós estamos fazendo as lives específicas de cada candidato, respeitando rigorosamente o tempo da Justiça Eleitoral, o espaço democrático para cada um deles, né? E também, claro, o apoio dos nossos patrocinadores, né? Dia 18 de novembro de 2020, às 20 horas, teremos a nossa live de lançamento nacional da Trinômio. Revolucionamos o jeito de construir o seu colchão. Agora reinventamos o jeito de comprar. Viva uma nova experiência de sono reparador. Acompanhe nas redes sociais da Trinômio e também aqui na Bitcom TV mais um lançamento de sucesso do grupo Tonoli. E essa transmissão também, Melissa, é apoio da Afari Imóveis, você merece. Bitcom Viva Conectado, Morelati, distribuidora de peças, caminhões e ônibus, Sky Samoar Hotel, Hotel Perfeito, consulte os pacotes de Natal, Tonoli, sono e saúde, acorde feliz, viva feliz, Melissa. É isso mesmo, fique ligado, nós voltamos em seguida com mais uma entrevista com o candidato a prefeito de Caxias do Sul. Daqui a pouquinho, alguns minutos, fique ligado, até ali.